Olá, olá, meus amigos, estou eu aqui de volta para a segunda aula de inglês do Top 10 Enem. Então vamos continuar aí a nossa estrutura lógica de resolução de exercícios. Lembrando novamente que você tem uma lista aí de 25 exercícios comentadas com vocabulários pertinentes ao Enem. Eu acredito que com esse conteúdo do Top 10 Enem, você vai conseguir aí resolver basicamente todos os exercícios de inglês do Enem e vai estar aí muito preparado para resolver essa prova, beleza? Então vamos começar aí pela segunda aplicação do Enem 2014, questão 31. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, essa aí é uma imagem que provavelmente eles pegaram ou de uma revista científica, não, ou de um site, ou de um jornal. E aí a gente tem que entender mais ou menos qual que é o sentido dessa propaganda ou dessa informação. Olha só, o que eu gostaria que vocês fizessem é, primeiro dar uma lida aí. Oh, if you can't read it, why eat it? Tentem resolver aí primeiro. Pausem, viu? Para a gente não perder muito tempo. Aqui está a letra E. Perfeito, então vamos lá. Olha só. Então o texto fala: If you can't read it, why eat it? O que significa isso? Se você não consegue ler isso, né? O it nem sempre a gente vai traduzir como isso, mas se você não consegue ler, por que comer? Né? Então é uma crítica e vamos ver qual que é a crítica envolvida nessa informação. Olha só. Know what you're putting in your body. Então conheça o que você está colocando no seu corpo. Se não soa como comida, ou seja, se não parece como comida, pense duas vezes. Olha só. Many packaged. Olha só. Packaged and over-processed foods. Packaged que é empacotada, processada, né? Que a gente sabe que não foi feita de maneira natural. And over-processed, aí sim, processado em exagero, né? Ou seja, totalmente industrial. And snacks. O que seria snacks? Snacks é o famoso salgadinho, né? Pode ser tanto de doce como de sal. É uma comida que você vai petiscar, não é um almoço ou uma janta propriamente dita. Então, muitos desses alimentos, né, ou snacks, estão loaded, que é carregados de fillers. O que é fillers? São aditivos, né? And preservatives. Preservatives não é preservativos, é conservantes. Então, continuando. That means that less of the good stuff your body needs. Então, isso significa que você vai ter menos da boa coisa, né, good stuff, que o seu corpo precisa. Então, continuando. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can't Read, Why Eat It?, os leitores são alertados para o perigo de quê? Então vamos juntos. Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Olha só, por que essa não estaria totalmente correta? Porque, na verdade, a crítica não é de informação incorreta ou fake news, né? Eu acho que a crítica é de a gente nem querer ler o que está nos alimentos. Então, a letra A eu colocaria como errado. Letra B. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a sua composição. Opa, aí já está mais próximo, né? Então, é uma crítica justamente de... Porque se você não consegue ler, não é de conseguir... de analfabeto, né? É de tipo, se você não consegue, se você não tem a capacidade ou a energia suficiente, a paciência de ler, por que você vai arriscar comer, né? Então, eu acho que não é isso, então eu acho que é isso justamente que é a crítica do texto. Letra C. Desenvolverem problemas de saúde, não está especificamente falando sobre saúde, mas sim, fala que é menos do que a gente precisa, né? Pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Eu acho que assim, está muito específico em relação a desenvolver problemas de saúde, né? Aqui ele fala que é o menos que o seu corpo precisa. Não está muito, vamos dizer assim, correlacionado com propriamente dito
desenvolver problemas de saúde. Então a gente ainda fica com a letra B. Letra D. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados. Não, na verdade não é nem isso, né? Eles estão criticando isso, estão criticando a falta de paciência das pessoas, ou até mesmo conhecimento de dar uma lida antes de comer. E finalmente, acompanhando aí a letra E, ignorarem o aumento constante da obesidade, causada pela má alimentação na fase, nenhuma hora a gente fala de obesidade aqui. Por isso que eu acredito que a letra B estaria correta. Agora, faltou essa parte final aqui do texto. Food Label Literacy. O que é label? É rótulo. E o que é food? Comida. Literacy é como se fosse uma alfabetização, um aprendizado. Então, aprendizado de leitura de rótulo, né? É simplesmente não natural. Então, eles fizeram uma brincadeira com essa palavra, né? Não é natural o processo, mas também não é natural, não é normal que as pessoas elas passem a conhecer o que faz mal ou o que faz bem para o seu corpo. Por isso aí a gente destacaria como alternativa correta a letra B. Vamos continuar aí, pessoal. Agora a gente vai aí para a questão 32, seguindo aí a nossa lista, e ela vai falar um pouco aí sobre as linguagens não verbais, né? Então, dê um tempo aí para você pausar, dar uma lida e tentar responder. Beleza, então vamos começar agora pelo comando. Olha só, viver em um país estrangeiro pode ser uma experiência enriquecedora, embora possa também ser um desafio, pelo choque cultural. A experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indicava o quê? Opa, já está um pouco mais específico. Vamos prestar atenção quando ele falar especificamente sobre o sorriso, tá bom? Então vamos lá. Esse texto é um pouquinho maior, mas dá para a gente entender tranquilamente. Línguas ou linguagens e culturas usam comunicação não verbal para fornecer conhecimento. Embora, que seria o although, né? Esse é um conectivo que a gente tem que sempre prestar atenção. Although, however, notwithstanding, nevertheless, né? Então, embora muitos gestos são similares na cultura thai ou tailandesa e inglesa, como por exemplo, nodding, que é esse gesto, né, de você balançar a cabeça para afirmar, muitas outras não são compartilhadas, ou seja, muitos outros gestos não são os mesmos. Um bom exemplo desse ubiquitous, esse ubiquitous, ele é único, né? É o onipresente Thai smile, o sorriso tailandês. O sorriso carrega uma gama, que seria esse range, uma gama muito grande ou muito maior de significados na Tailândia do que na cultura inglesa. Isso pode, algumas vezes, levar a um problema sério de comunicação. Ou esse breakdown pode ser assim, até um desentendimento mesmo de comunicação entre falantes da língua tailandesa e da inglesa. Continuando. Um exemplo da minha própria experiência, agora ele está usando a primeira pessoa, na Tailândia, ilustra esse ponto. Quando nós confrontamos um proprietário tailandês de uma escola de línguas com problemas administrativos e também com reclamações em relação ao número de estudantes por aula, essa reclamação were met, ou seja, foi respondida, é uma expressão, né? Were met with, né? Or were met by a beaming smile. Beaming é irradiante, né? Um sorriso irradiante. E um pouco parecido. Então, peraí. Você foi reclamar lá com o proprietário, que tinha muito aluno ou pouco aluno, não falou especificamente, né? E algumas reclamações, e ele sorriu para você, né? Eu levei isso, né, como uma falta de preocupação e uma tentativa de trivializar ou fazer com que as coisas fiquem como se não tivesse acontecendo nada e ignorar o problema. Eu deixei a discussão muito triste e raivoso, porque o que para mim pareceu
que era uma atitude já precipitada, uma atitude muito comum, que é esse offhand, do proprietário para os meus problemas. E aí, continuando, para finalizar, para entender, né, o que realmente aconteceu. Foi somente depois, com outro falante da língua inglesa também, professor, que com consideravelmente mais experiência na Tailândia, que explicou que o sorriso significava na verdade uma apology. O que é apology? É uma desculpa. E o fato que no dia seguinte todas as minhas reclamações foram addressed, ou seja, foram resolvidas, foram trabalhadas, né? Que eu inteiramente entendi a situação. Então, legal, né? Então, na verdade, esse sorriso, ele não era uma ironia ou uma falta de compromisso. Era, na verdade, um pedido sincero de desculpa, porque são gestos diferentes. E justamente é isso que o texto está querendo falar, que a cultura não verbal, ela mostra ou ela apresenta para todos os habitantes ou não, gestos diferentes. Então, sei lá, um grande exemplo que a gente fala tem cultura que se você levanta a mão assim, com o dedo, você pode ser mal interpretado, né? Ou até mesmo um joia, né, que pode ser mal interpretado. Então, depende de cultura para cultura. Vamos lá. Já lemos o comando, ele quer saber o que indicava o sorriso. Letra A. Forma educada de fazer uma reclamação. Não, na verdade, é quem estava recebendo a reclamação que fez um sorriso, então não tem nada a ver com isso. Modo irônico de reagir a uma solicitação. Olha só, isso é o que ele pensava que deveria ter acontecido, mas não foi. Jeito de reconhecer um erro e se desculpar. Opa, pode ser, porque era uma forma de desculpa. Então, a letra C, colocamos aí como meio certo. Sempre quando eu falo meio certo, não significa que está realmente meio certo, é porque vamos prestar atenção nas outras alternativas, se não tiver uma melhor, vai ser assim. Tentativa de minimizar um problema. Não, também não. Isso era o que ele pensava também que poderia ter acontecido. Estratégia para esconder a verdade. Não. Portanto, a alternativa correta seria a letra C. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aí. Enem 2014, segunda aplicação, questão 33. Tentem resolver aí da mesma maneira que a gente está fazendo. Pausem. Tentem responder. Então vamos lá, pessoal. Olha só, esse aí é um texto que eles pegaram literalmente do jornal, uma descrição de uma propriedade. Então vamos observar. O Enem, apesar de, na minha opinião, ser uma prova fácil, ela é muito ampla. Eles têm música, eles colocam sites de jornal, anúncios, eles colocam poemas, já falei, poemas, eles colocam textos científicos. Então, assim, a gama de tipos textuais é muito grande, né? Então, vamos observar esse aqui, ó. Aqui, ó, pelo título, a gente já tem um pouco da resposta. Olha, propriedade, descrição de propriedades numa montanha em Tennessee. Descrição de uma propriedade. Então, eu até brinco com os meus alunos, o on não existe a mesma palavra em português, que é como se fosse assim, propriete, né? Mas aí a melhor tradução seria assim, seja dono de, né? Então, seja dono de uma casa renovada por menos de $290 por mês. Novas janelas, o siding, que é aquela, como se fosse aquela parte de lado da casa, né? Flooring, que seria o chão, laminado por meio de todo ele, and tile, o que é tile? É azulejo na entrada e no banheiro. Armários de cozinha, counter, que é um balcão, uma porta traseira, uma pintura fresca, ou seja, acabou de pintar, e uma lavanderia no andar principal. Heat bills, ou seja, o que seria bill? Conta. Heat, calor. Contas de calor? Como assim, PH? É porque nos Estados Unidos, ou em outros países também,
eles gastam muito dinheiro para aquecer a casa, principalmente no inverno. Então as contas desse aquecedor, né, são muito baixas devido a uma casa sólida e boa e uma energia eficiente do forno, né, que seria essa de aquecer a casa. Então vamos lá. Em jornais há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por este texto interessará alguém que esteja procurando por o quê? O que a pessoa que lê esse anúncio está procurando? Pelo amor de Deus, né? Muito tranquilo, né? Então, um emprego no setor imobiliário, de forma alguma. O que essa casa tem a ver? Pode ser indiretamente, né? A pessoa quer ver como as pessoas descrevem para ser bom no setor imobiliário, mas isso é muito viagem. Imóvel residencial para compra? Simples, letra B, né? É isso que ela está procurando. Agora vamos ver se tem uma ainda melhor, mais direta. Serviço de reparos de domicílio? Não. Pessoa para trabalho doméstico? Também não, porque está anunciando uma casa. Curso de decorador de interiores? Também não. Por isso a alternativa correta seria a letra B. Tudo bem? Fechado. Vamos aí para a quarta questão da segunda aula, que é sobre a eficiência energética. É um assunto que eu gosto porque, não sei se vocês sabem, eu sou engenheiro químico, com mestrado em engenharia química, trabalhei nessa área de eficiência energética muito legal. Então tentem fazer aí, ó, dê uma pausa aí para responder, para ler. Agora tentem responder aí a alternativa. Beleza, beleza. Então vamos lá. Segunda aplicação, questão 34. I read, eu sei isso porque depois ele vai usar o passado, né? Então, eu li um estudo que media a eficiência de locomoção de várias espécies. Lembrando que esse species sempre está no plural, mesmo que se você estiver referindo a uma espécie só. No planeta, o condor, que é uma ave, usou a menor quantidade de energia, the least, né? Superlativo de inferioridade. Se fosse a mais, é the most. Aqui é the least. Então, usou a menor quantidade de energia para mover 1 quilômetro. Humanos veio com uma bem inexpressiva, né, um dado bem inexpressivo, mostrando que está mais ou menos a third of the way down the list. Então, se você pega uma lista de todas as espécies, o ser humano ele vai estar num terço inferior. É isso que ele está querendo dizer. Isso não pareceu muito bem. Mas aí, alguém da Scientific American, que é uma revista científica, teve uma ideia, que é um insight, de testar a eficiência de locomoção para uma bicicleta, para um homem na bicicleta. E o homem na bicicleta blew the condor away. Se a gente for traduzir literalmente, tipo, soprou para longe, né? But blew someone away é tipo, humilhou, né? Tipo, foi muito superior. Isso é o que é o computador para mim. O computador é a ferramenta mais marcante que nós criamos, come up with. É o equivalente da bicicleta, só que para as nossas mentes. Então, quem disse isso? Steve Jobs. Então, ele fez uma referência aí que o computador ele ajuda a nossa mente, assim como a bicicleta ajuda a nossa locomoção ou o nosso físico. Ao abordar vamos já colocar as alternativas aqui. Ao abordar o deslocamento de várias espécies, com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que, letra A, amplia a quantidade de energia gasta no planeta. Não, ele não fala disso. Alcança a mesma computador, alcança a mesma velocidade da bicicleta? Não. Altera a velocidade com a qual nos movemos? Também não, porque o computador não faz isso, só se for indiretamente, né? Torna os meios de transporte mais eficientes? Também não. Pode ser que sim, é uma afirmação verdadeira, mas não é isso que ele quer dizer, né? E aumenta o potencial de nossas mentes. Simples, né? Então, o computador aumenta o potencial das nossas mentes, a bicicleta aumenta o potencial da nossa locomoção. Por isso seria a letra E. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a quinta questão. Ainda na segunda aplicação, vamos tentar responder esta aí, Turning Brown. Então pausem aí para tentar responder. Agora, tentem
achar a alternativa correta. Então bora lá. Sem mais delongas. Turning brown. Tornando-se marrom. Um garoto de 4 anos de idade estava comendo uma maçã no banco traseiro do carro. Quando ele perguntou, Daddy, é uma forma informal, né? Geralmente as crianças usam assim, Daddy e Mommy, por que a minha maçã está se tornando marrom? Aí porque seu pai explicou, depois que você comeu toda a casca, ou seja, you ate the skin off, é uma expressão, ou seja, você comeu e a casca já saiu, the meat, que não seria a carne, mas é o centro, né? O centro que está dentro da maçã, ela entrou em contato com o ar, o que causou essa reação, ou que causou uma oxidação. Consequentemente, que seria o thus, né? Quais outros conectivos que a gente podia colocar aqui? Thus, then, hence, therefore, consequently. Então esses são conectivos que é interessante a gente entender. Consequentemente, mudando a estrutura molecular e tornando ela a uma cor diferente, ou transformando a maçã em uma cor diferente. Então, houve um grande silêncio. E então o filho perguntou suavemente, pai, você está falando comigo? Então, qual que é a interpretação que a gente já faz aqui? O pai, ele usou uma linguagem muito específica para um filho muito novo. Tanto é que ele, depois de um tempo, ainda que pequeno, ele não sabia que o pai estava falando com ele. Porque era um assunto que não prendia a atenção dele, ou que ele não entendia nem desde o começo. Por isso que fica aí a piada, né? Mas vamos lá. Qual que seria a alternativa correta? Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função de quê? Então, por que há humor? Vamos ver? Da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma resposta ao filho. Pode ser, né? Só que assim, talvez algo mais específico. Vamos colocar a letra A, né? Porque assim, quando fala de dificuldade que o pai estava enfrentando, parece que ele tentou várias vezes, mas foi só uma, né? Então, não foi isso justamente o humor. Mas vamos pôr o meio certo. De o pai dizer que a maçã tem carne e que muda de cor em contato com o ar. Não, isso aí é uma interpretação errada, né? E essa carne, na verdade, é o interior da maçã. E também não é isso que traz o humor. De um menino de 4 anos entender uma explicação científica sobre a oxidação. Na verdade, o menino não entendeu, né? Então a C não é. Do fato da criança não saber por que a maçã que estava comendo era marrom. Também não. Da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Olha só, o Enem ama fazer isso. Vocês vão ver na lista que eu passei para vocês, tem uma outra questão, que é um cara falando, é um estrangeiro falando com um cara do sul dos Estados Unidos. O estrangeiro, ele fala com sotaque, mas fala tudo perfeito. E o americano do sul, ele fala, lógico, com sotaque americano, né, porque ele nasceu lá, mas ele usa o inglês muito errado, muito informal, né? E aí a alternativa correta é aquela, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Tipo, não é que eles estavam errados, eles só estavam num contexto errado, então os dois não poderiam se criticar, né? Então, novamente, aqui uma resposta. Da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Ele escolheu uma linguagem mais científica, enquanto a criança queria uma explicação menos científica que ele conseguisse entender. Por isso seria a letra E. Fechado? Então vamos lá, vamos para a questão 36. Então a gente vai aí para a sexta questão e última dessa segunda aula, e espero que vocês gostem. Vamos lá, espero que vocês acertem, quer dizer. Pausem. Beleza, beleza? Então vamos lá. A gente está indo para a questão 36, que seria a primeira questão do Enem 2015, né?
Ao meu irmão, a estrela. À minha mãe, a terra. Ao meu pai, o sol. À minha irmã, a lua. Para a minha vida, dê a beleza. Para o meu corpo, me dê a força. To my corn, olha só, para o meu milho, a gente pode traduzir esse corn como para a minha plantação, para o meu cultivo, né? Dê uma benevolência, uma bondade, né? Para a minha casa, dê paz. Para o meu espírito, dê a verdade. Para os mais velhos, dê sabedoria. Só isso. Dê sabedoria. E aí, qual que é a pergunta? Produções artísticos culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a... Então ele está sendo específico sobre um grupo, né? Ele está sendo específico sobre um grupo social, ele está sendo específico sobre a linguagem indígena norte-americana. Então, com esse contexto, com esse comando e com as ideias do texto, vamos tentar responder. Há uma relação da cultura indígena norte-americana e o que? A transmissão de hábitos alimentares entre gerações? Acredito que não. A única hora que ele fala de comida, se eu não me engano, vamos só voltar aqui. Na verdade, ele fala só da cultura, né? Da cultura que eu falo de plantação. Então, acredito que está muito pouco amplo, muito específico em relação a um texto que é um pouco mais geral, né? Dependência da sabedoria de seus ancestrais. Eles também falam, né, de sabedoria e também dos ancestrais, que a gente poderia traduzir aqui como os mais idosos. Só que esse não é o foco do texto. Isso aí é só uma observação que eles colocaram, né, uma parte do texto. Representação do corpo em seus rituais. Onde que eles falam de corpo? Ao meu corpo dê a força. Só nessa parte. Se fosse realmente uma relação de corpo, ele falaria pé, mão, né? A minha cabeça, a minha... Então, também não acho que existe essa interconexão que eles estão dizendo aqui. Importância dos elementos da natureza. Eu também não colocaria como correto essa aqui, né? Colocaria como meio certo. Mas, não tem dúvida alguma, metade do texto vai falar sobre elementos da natureza. Ele fala de estrela, fala de terra, sol, lua, né? Até aqui, se a gente considerar, ele fala um pouco sobre o cultivo de alimentos. Então, assim, não tem dúvida. Até então, a letra D é realmente a correta. Vamos ver aí a letra E. Preservação da estrutura familiar. Ele só fala, ou ele só cita idosos ou anciões no final. Não é o tema do texto como um todo. Por isso, seria a letra D. Importância dos elementos da natureza. Tudo bem, pessoal? Fechado, espero que vocês tenham gostado da segunda aula e vamos continuar, porque eu tenho certeza que vai dar aí pra gente fazer todas as questões de inglês. Então você vai ter um material perfeito e qualquer dúvida você sempre vai ter aí a oportunidade de fazer uma pergunta pelo chat lá do Hotmart, né? Então, Hotmart? Anyways. Muito obrigado, pessoal, e até a aula que vem.